Fala, Focas, a pergunta. A pergunta vem do Eustáquio Alves Gomes. Ele diz, sobre a situação do metaverso, não causaria um retrocesso no cérebro humano e a capacidade de criar do ser humano em desafiar a si mesmo, pois o raciocínio acaba provindo de desafios físicos? Acho que assim, fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, adolescentes no Instagram, né, enfim, pessoas, sei lá, o games é uma questão que para algumas pessoas gera problema. Acho que talvez seja um pouco nessa linha, se esse ambiente tão imersivo e tudo não vai de alguma maneira trazer consequências para... Cara, toda tecnologia pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Eu acho que assim, tem um trunfo de realidade virtual que porque isso que eu tô falando, né, o metaverso e tudo mais, são relações síncronas. Você tá falando com outro ser humano, você não tá sendo intermediado por um algoritmo, né? Você não sabe. Não. No conceito, tá? Não, tudo bem. Aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, você não sabe quem é que vai ser apresentado para você, sabe? Obviamente que os algoritmos ainda vão reger muito dessa questão, mas eu tô dizendo, é uma comunicação mais humana, né? Humanística, né? Você tem uma relação mais humana, é uma tecnologia mais humana. Por isso que o próprio Jaron Lanier, o criador da realidade virtual, ele é contra inteligência artificial. Ele é anti-inteligência artificial. Ele é ativismo contra a inteligência artificial. E ele acha que a realidade virtual é o oposto da inteligência artificial. Uma coisa muito louca na cabeça dele. Mas, e ele é muito contra a rede social também, né? Os seres humanos serem drivados por algoritmos e tudo mais. Óbvio que, no fim das contas, é software, então algoritmos podem gerar sim. Então, assim, tem esse aspecto. Sobre criatividade, eu acho que é exatamente o oposto, tá? Hoje, na minha empresa, por exemplo, quando a gente vai criar um jogo, a gente entra dentro de realidade virtual, dentro de uma plataforma dessas, né? A gente mesmo quando a gente não vai, quando o output não é pro metaverso, a gente cria e faz a blocagem de cenas juntos. A gente tá todo remoto, né? A gente tá trabalhando de casa desde o começo da pandemia. Vamos lá, quero entender melhor isso. Você tá olhando, as pessoas têm avatares. A gente o que você tá usando? A gente varia, né? A gente criou uma própria, né? Tá. Que a gente tá experimentando. A gente usa o próprio Horizon Worlds da Meta. Tá, então você tem avatares. Todas essas plataformas de social VR e tudo mais têm ferramentas de criação, né, dentro delas. E são ferramentas de User Generated Content, né, UGC. Que são ferramentas amigáveis, fáceis de criar. Você cria rápido, em 3 dimensões, com outras pessoas, interagindo. A gente começou a criar dessa forma e fazer... Então, você entra dentro de um ambiente, tem os avatares das pessoas que trabalham na árvore. Você vê feições? Não. Só simuladas, por enquanto, né? Então, o cara... Se você tá fazendo barulho, né, tem, de novo, algoritmo, né? Mas se você tá fazendo barulho, o teu personagem sorri, mas ainda é simulado. Por enquanto, né? Já existem óculos que traqueiam o olho, traqueiam a expressão facial. A gente não tá usando isso ainda. Mas, por exemplo, você entra dentro desse ambiente com o avatar e é muito curioso, porque você cria com as mãos em 3 dimensões, né? Mas vamos lá, eu quero entender melhor. Me dá um exemplo do que você tá criando. Então... Você abre um papel e escreve, é um bloquinho que você constrói, tipo uma caixa de areia? Você usa objetos primitivos, né? Cubo, esfera, cilindro, né? Para criar espaços, para criar ambientes, para criar objetos. Tá, então isso serviria, por exemplo, para um arquiteto hoje? Sim, serviria. Mas a gente está criando para criar, como nossos outputs são jogos tridimensionais, a gente cria o level design, né? Então você cria um mundo lá dentro. Só que aí o que aconteceu? A gente também, há mais de um ano, né, já, a gente está 1 ano e meio fazendo isso também, a gente começou a criar mundos dentro de plataformas de metaverso, que é assim que você cria, né? Então, hoje eu tenho um time inteiro da Árvore dedicado a criar mundos dentro do metaverso. Então a gente já criou games dentro dessas plataformas de social VR, né, usando essas ferramentas. A gente criou um programa de TV dentro de uma plataforma dessas. A gente criou espaço de trabalho, ambiente de trabalho, quase arquiteto mesmo, né? Então, mas para um ambiente de trabalho, qual é a vantagem? E aí entra uma questão que é difícil de explicar para quem não experimentou VR social. Mas você vai tentar. Eu vou tentar. Não, é difícil de explicar porque parece que eu sou louco quando eu falo isso. Tá? A gente já sabe que você é louco. Devo ser. Quem não experimentou esse tipo de interação subestima o quão diferente é falar no Zoom, né, do que falar num software desse, né? Porque é avatarzinho, é desenho animado, né? É muito diferente. Só o fato de... Se a gente estivesse aqui numa reunião virtual, digamos assim, né?
e o Focas falasse alguma coisa, eu escutaria a voz... Obviamente, agora eu não tô escutando desse jeito porque a gente tá com fone. Sim. Mas eu escutaria a voz dele vindo de lá, posicionalmente colocado, né? Então, o espaço do som tridimensional, né? Isso é simulado. Sim. Né? Então eu escutaria a voz dele vindo de lá, escutaria Aliás, a sua voz vindo de cá. a nossa entrevista com o Billy não foi pro ar ainda, né? Com o Maestro Billy? Não. Então quem tá aqui assina porque vai vir uma entrevista, a gente falou bastante disso com o Maestro Billy. Bem legal. A gente experimentou um software uma vez na Árvore que abstraía tudo. Não tinha avatar, era tipo literalmente um mapa 2D, que cada pessoa era uma bolinha. E você entrava nos quartinhos, era um mapa, né? Você entrava nos quartinhos e você encontrava outra bolinha e você falava. E o cara fez de uma forma que o áudio ficava espacializado, né? Então, se eu entrava numa salinha, reverberava. Legal. Mudou a dinâmica da conversa. Só isso mudou a dinâmica da conversa. Então, assim, ainda ter linguagem corporal, eu consegui olhar pra outra pessoa, mesmo sendo representado no avatar. Isso eu tô falando de avatares que ainda o rosto não tá representando a realidade. Agora, daqui a bem pouco, né? O Facebook já tem, a Meta já tem isso nos laboratórios lá. Traquear a expressão facial, Você sabe que a gente bati um papo com o Delcio Gomes, que trabalha na ILM. E eles estão começando agora a ir para esse caminho para fazer cinema. Sim. Virtual production. E aí o diretor, em vez do diretor falar, Isso faz é ali, gigante. ele vai lá e pega a pedra e faz, não, Sim. essa pedra não tá boa aqui. Joga pra lá. O Avatar foi feito assim em 2009, mas obviamente que os game engines naquela época não eram bons o suficiente. Então o output era fraco, mas o conceito, né? Eu já fui numa palestra do produtor desse filme. E ele falou assim, a gente tinha o diretor de maior sucesso da história, né, que é o James Cameron, só que a gente não conseguia fazer ele dirigir porque 80% do filme era digital. Então eles usaram essa tecnologia por causa disso. O James Cameron segurava a câmera na mão, entendeu? E entrava e filmava atores virtuais interagindo. Então ele capturava a performance do ator, através do viewfinder ele via o avatar, e aí o ator ia embora, ele conseguia mudar o ângulo, fazer o que ele quisesse. Isso naquela época. Isso evoluiu muito. Hoje com o Unreal Engine e tudo mais, né, você tem... Basicamente já sai pronto, né? E tem de dois jeitos isso, né? Tem o Virtual Production, dessa forma que eu falei, que o Rei Leão foi feito assim. E tem a série Mandalorian, por exemplo. O Delcio trabalhou no Mandalorian. Eles projetam, Ele contou bastante aqui, foi em muito LEDs legal. grandes, né? Então, assim, isso tudo tá usando fundamentos dessa Então, é isso que eu tô tecnologia. falando. E eles estão usando essa plataforma de projeção, mas já estão indo pro VR, entendeu? Porque aí o diretor, ele fala assim, puta, eu quero tirar essa pedra daqui e jogar ali. Não, eu quero mudar a luz. Desce o sol. Ele mesmo já vai brincando ali com o dedinho e vai dirigindo. Em tempo real. Então, tudo isso porque a gente chegou num nível tecnológico que avançou muito. Então, de novo, eu só voltando para aquela pergunta que a pessoa fez sobre criatividade, né? A gente já tá... As ferramentas... de repente, você tem superpoder de criação de mundos, né? Você cria mundos com as suas mãos dentro desse espaço. A gente tá gostando tanto de fazer isso que, mesmo quando a gente... Hoje a gente continua remoto, né? A árvore tá 100% remota. Mesmo quando a gente estiver compartilhando escritório e tudo mais, a gente provavelmente vai continuar entrando em realidade virtual para criar. Então, isso é uma coisa que talvez possa fazer uma grande diferença. Que, assim, tem uma questão que está sendo muito discutida hoje em dia, que é isso, né? Como é que eu mantenho parte remoto e parte presencial? Porque não dá para ser 100% remoto, porque você perde inovação, perde interação, perde um monte de coisa. A conversa do cafezinho e tudo mais. E, puta, ao mesmo tempo não dá para vir todo mundo presencial, porque ninguém mais quer ficar presencial, todo mundo entendeu como é melhor o remoto e tudo mais. O que você está falando talvez seja uma das soluções para minimizar ou resolver esse problema. Sim, e estão saindo várias startups de criar soluções para isso, de fazer reunião dentro de VR. E o Facebook lançou o Horizon Workrooms. Ainda é bem... Tem umas imagens do Horizon aí, Focas, por favor? E tem algumas do Workrooms também, especificamente. Mas o que é basicamente você tem salas de trabalho, né? Você entra com o avatar, você consegue escrever. Eles conseguiram fazer uma forma de... o teu teclado real é traqueado pelo óculos. Então o Quest, sem precisar nenhum hardware a mais, traqueia o teu teclado. Né? Então, e é legal que você não precisa tirar o óculos para digitar. Então não, você vê a tecla... Você vê a mão já é traqueada, então você vê tua mão, você vê a tecla real, né? Se você mexer o teclado mexe virtualmente. Você tem a tela do teu computador e você interage com avatares, né? Substitui uma reunião real? Nesse estágio, não. Não. Mas né? mesmo nesse estágio, é uma evolução do que você ter Então, hoje uma reunião onde você vê uma foto 3x4 do cara. Exato. Né? Então, é 1000 vezes melhor que Zoom. 1000 vezes melhor. Mas não substitui uma reunião real ainda. Agora,
aquilo para uma reunião de criativa, né, onde a gente está criando um mundo virtual. Por que eu vou desenhar num brainstorm numa lousa, um desenho horroroso, se eu posso... E se isso aqui for assim? E eu crio aquele mundo na minha frente, né? Então, todas essas ferramentas, todas essas plataformas vêm com ferramentas de UGC. Isso é o Horizon, né? Isso é a plataforma de interação social. São plataformas meio que casadas, né? Eles vão juntar tudo num balde, eventualmente. Mas essa daqui é de interação social, né? Então você tem esses avatares... Eu acho até fraco esses avatares, eles não têm pernas, é um negócio meio estranho. Mas eles não têm perna porque a perna não é traqueada, né? Aliás, tá falsa, né? Essa imagem de marketing deles, né? Aí tem perna, mas dentro do jogo não tem. Porque os pés não são traqueados ainda. Apesar que eles estão olhando para um próximo Oculus Quest ter full body tracking também, né? Para você conseguir. Então os avatares não têm perna porque ele só tá traqueando as tuas mãos, né? Eles são DDoS, né? E todos esses mundos que vocês estão vendo aí foram criados dentro da plataforma, né? Então... Eu posso entrar lá, você pode entrar lá e criar mundos, né? São plataformas de user-generated content, né? E todas são, Roblox também é... E todas parecem um hotel de Las Vegas, que tem essa cara de cassino, brega Essas pra são as caramba. imagens do próprio Facebook, né? Infelizmente. Péssimos cenógrafos. Você pode criar coisas muito mais legais e a gente tá criando umas coisas meio legais lá dentro, né? Então, assim, tem outras plataformas, né, de social VR, mas todas elas são linkadas... com uma ferramenta de UGC, uma possibilidade de criar mundos lá dentro, né? E a maior parte do conteúdo vai vir dos usuários, não vai vir da empresa. Você limita muito se for... É que nem site, né? Só que no metaverso são mundos, né? Literalmente. Legal.